And then number two, Então, question number a two. pergunta número 2. Even now, is it Até true that he mesmo does not agora. know? Será que é verdade Okay, que ele I can ainda não attest the sabe? fact that now Então, he eu knows. posso atestar para o fato de que agora ele sabe. Hold it. Não, espere um Because pouco. he has Porque come ele and veio spoken with me. e falou comigo. Okay, because you rather catch it than to clap. É melhor você entender I muito prefer bem you write isso and catch a lot do of things. que Because aplaudir. that Porque, na worried me a little verdade, bit. isso me preocupou um pouco. For example, Por exemplo, I can point on any one eu of you posso in this apontar para class, qualquer I call um it de class, vocês nesta and classe, make vou you chamar stand de up, raise classe, up your hand and ask you de which fazer one você tells you, which perguntar, of the levantar sua mão e visitations dizer tells you he knows. qual das visitações remember ele diz que você October sabe. 18th, Você se lembra de 2021? 18 de outubro And when de I woke up, I said, 2021? "That's Quando the eu king acordei, eu himself." disse, ei, este é o He rei, said, ele "Tell mesmo. these people E ele disse, that when diga the para rapture este takes povo place, que quando o they will have arrebatamento bodies like acontecer, mine." eles I terão said, "But corpos I've como been o hearing from meu. the Father. Então, eu tenho ouvido The diretamente Messiah do knows. Pai. O Messias sabe. Can I explain this? Posso explicar isto? If you read Philippians chapter Se 2, você ler He Filipenses shed the capítulo glory. 2, ele derramou a sua glória. but after he resurrected, Ele se despiu went da up, sua glória. Mas depois da ressurreição, quando he ele is fully subiu, God. ele agora é totalmente Deus. And Aleluia. he's in the triune God. E ele é He's o in the Deus triune triuno. God. Ele é o Deus triuno. Remember when I asked the Father whether the Lembre-se quando eu Trinity broke? perguntei para o he Pai said, quando "No, foi by que a voice." Trindade quebrou, ele disse, That when he não, came por himself, he voz. said, "No." Isso é quando ele mesmo veio not para break. dizer, não, não quebrou. A That is Trindade also não the quebrou. enigma of God now, Ah, e right? este também é o That's now enigma the de zone Deus which- agora, which is certo? God now. Esta é Only a God can zona que é onde understand. agora é Deus e só Deus pode entender. So, Então, these are the questions over there. estas são as perguntas lá. How? Como? How is it that the Son does not know? Como so in que the o Filho high não priestly sabe? prayer, John 17, Então, na oração sacerdotal em he João says, 17, "Father, ele I have diz, finished the job. I've Pai, revealed you to eu them. I've terminei o revealed your trabalho, eu revelei a Ti, eu revelei a Now, Tua give me glória. back. Agora, Put back dá-me de volta, the põe glory de volta as a was before glória como eu So you tinha understand? antes da criação. Então, vocês So there's so entendem? much in there. Então, há But can we tanto move aqui, mas podemos mover. Verse 37, he says, Versículo 37, ele diz, verse 39, I beg your pardon. versículo 39, perdão, He says, ele diz, and they knew nothing about what would happen e eles until the não floods sabiam came. nada do que iria acontecer até They que did vieram not as know. inundações. Eles não They will sabiam. not know. Eles não That's sabiam. why I'm É por simply isso laying gravity que eu to the estou message I'm about to give simplesmente you. estabelecendo gravidade On na the day mensagem and que eu hour estou not prestes a dar para vocês. O dia On e the a fact hora that não any moment the conhecidos, long-suffering para o of the Lord fato de can que a qualquer cut. momento a longanimidade do Senhor pode ser cortada, pode acabar. So that is how you divide it and preach it. I think there I would have clapped for the Lord. because now you got it right. Now I can travel to any other country knowing that you're going to preach it right. You're going to be doctrinally right, right? And so, day and hour not known. Now, again, back to the timeline. Então, o dia And e a then hora to não Matthew são 24. conhecidos. I'll open up a little bit Agora, of the characteristics de of those volta two à linha do tempo, prophecies. então Mateus 24, eu vou abrir um pouco the screen das is off, I can say it características off destas duas profecias. What the Lord is saying Ok, a tela. is that this time O que o Senhor está dizendo aqui is for Israel. é que And this neste is for the tempo, church. That's why I call it church age. este tempo é para Israel. And he's saying here E isto é para a igreja, é por isso que that se his chama Era dealings da with Igreja. Israel are totally E different ele está dizendo aqui from the way he deals que a forma the do church. Senhor lidar com Israel é totalmente diferente da forma como ele lida com a igreja. Eu vou me mover bem devagar porque eu tenho grandes coisas para cobrir nesta noite. Eu quero ter certeza de que todos estão na mesma página. Ele está dizendo, nós vimos, o dia é conhecido, os sinais são for conhecidos Israel. para Israel. But for the church, the day is not Mas known. para a There is no igreja, sign.
O dia não é conhecido, não há I nenhum know you're sinal. about to tell me, but look, in the days of Eu Noah, sei when que the sun vocês was estão healing, that prestes wasn't that a sign a enough? perguntar, Oh, yes, that should have been a mas sign enough. aquele dia quando Or the appearance aquela, of Noah himself. o aparecimento do próprio Noé, dizendo para eles Hallelujah. se arrependerem, foi um sinal também. How about now? The appearance E quanto agora? O aparecimento of the cloud of God raising cripples, the rain, da nuvem de Deus levantando aleijados, a chuva, os aleijados podem ver. Vocês entendem que este deve ser um som, um sinal suficiente. Então o Senhor é muito poderoso, ele ainda está tentando alcançar. É oculto, mas você pode ver. É por isso que em 1 Tessalonicenses 5, versículos de 1 a 3, nós vimos que aqueles que estão dizendo paz e segurança serão destruídos, nenhum escapará. Então, se você ler mais para frente, você vê, mas vocês, irmãos e irmãs, vocês não estão nas trevas para que aquele dia vos pegue de surpresa, porque para vocês, apenas use os seus noticiários com lentes espirituais. Você pode ver que Israel está no centro dos noticiários em todo o mundo agora. Então o Senhor está dizendo, em resumo, o que nós vimos naquelas duas profecias dentro do plano mestre do Senhor nas duas vindas, ele está voltando para Jerusalém, a segunda vinda, eu toquei fisicamente o cavalo, e o outro é o arrebatamento da igreja que nós já vimos como vai acontecer. Ele está dizendo, naquelas duas profecias, você pode ver que em uma delas ele está lidando com Israel. E a forma como ele lida com Israel é totalmente diferente da forma como ele lida com a igreja. Que a forma de lidar com Israel, ele dá o tempo. Ele dá profecia com o tempo, determinando o tempo. Atos. E quando ele está lidando com a igreja, espere um momento. E quando ele está lidando com a igreja, ele não dá tempo, é cheio de ansiedade, entusiasmo, olhando para cima, ansiosamente, o tempo inteiro em pânico. Você não sabe quando isso vai acontecer. E isso também deve te dizer que o centro, o cerne do programa de Deus na terra está centralizado, gira em torno de Israel, Jerusalém e o Messias. E a igreja foi simplesmente um apêndice. A igreja foi apenas acrescentada, incluída. Passo a passo, ainda estamos juntos? Alguém está aprendendo algo? Sim, na forma como ele lida com Israel, há específicos eventos e tempo. Eu abri um pouco na conferência e eu vou fazer isso aqui também. Mas a igreja não tem tempo. Ai. Ela nem foi mencionada antes, nem mesmo mencionada. Okay, let's move on. Hallelujah. Aleluia. The book of Genesis, o livro do chapter Gênesis, 15, capítulo 15, versículos 14 e 15, o Senhor agora está lidando com Israel. E o Senhor diz para ele, saiba com certeza que por 400 anos os seus descendentes serão estrangeiros em um país que não é deles e eles serão escravizados e maltratados lá. Ele dá o tempo exato, 400 anos. Aleluia! Por 400 anos. E no 14 ele diz, mas eu castigarei a nação a quem eles servirão como escravos e depois de tudo eles sairão com muitos bens. Versículos 13 e 14. Outro lugar. Genesis 18, 10 to 15.
Gênesis 18, do We 10 are now ao handling 18. Israel alone, okay? Agora estamos lidando somente com Is this a Israel, Bible ok? college or what? What is this Uau, class? isso aqui é uma name universidade of this bíblica? Qual é o nome desta classe, desta aula? You said what? Morning class? You said what? Você disse o quê? Ruaka. Ruaka is somewhere there. It's not here. I asked what this class say, Ruaka. What is that? I think Ruaka is somewhere there. Aleluia, é uma classe So he says- universal. Então ele diz: Then the Lord said, I'll Então surely disse o return to Senhor, you about this time voltarei next a year. você na You can literally primavera, count neste 1 year. tempo. Você pode literalmente contar um ano. Eu And voltarei a você Sarah, por your este wife, tempo, daqui a um will ano. have a son. E Sara, sua mulher, That is terá um amazing. filho. Isto é impressionante. So when he's dealing with Israel, Então, quando Deus He's está exact lidando com on Israel, time. He gives ele time. é exato no tempo, ele dá o tempo. amazing. Impressionante. Jeremiah 25, 8 and 12. Jeremias 25, do 8 ao 8 and 12. 12. He says, Therefore the Ele Lord diz, Almighty says, portanto, He assim says diz o this, Senhor Todo-Poderoso, because you have ele not diz, listened to my words, porque vocês não ouviram as I minhas will summon all palavras, the peoples of the north, eu vou reunir and my todos os servant povos do norte, Nebuchadnezzar, king e o of meu Babylon, servo declares the sovereign Nabucodonosor, Lord, the Yahweh of rei de hosts, Babilônia, and declara I'll o bring Senhor them dos against this exércitos. land, Eu os trarei and its contra inhabitants, esta terra e os seus and against all the habitantes, surrounding nations. e eu todas as nações em redor, I'll completely destroy eu them, os destruirei and make them an object totalmente of horror e farei deles um objeto and de scorn pavor e de and of zombaria everlasting ruin. e uma ruína eterna. I'll banish, yes, I'll get rid of them from the land. I'll banish them from the Eu sounds vou of joy and expulsá-los gladness and dos voices of sons de brides and alegria bridegrooms, e os the sons sounds de of millstones, cânticos de noivo e and noivas, of the light of the versículo lamp. You can 10, imagine e da during the luz harvest de time, lã. the weddings and everything Então they você were pode doing there, imaginar que the naquele things that tempo made them todos os not pay attention to casamentos, the Lord, as coisas que to the distraíram prophets of the eles Lord, para não prestar atenção ao Senhor e aos the whole profetas do country Senhor. will Todo become o país a se desolate tornará wasteland, uma and these nations desolação will serve e estas the nações king servirão of Babylon 70 o rei years. de Exact Babilônia 70 And anos. that's Veja why tempo exato. É por isso time. Daniel began to cry out to him Daniel because he saw that the começou 70 years were elapsing. a clamar, porque ele sabia que os 70 anos Another estavam example se is concluindo, se Daniel completando. chapter 9. Outro exemplo é 24, Daniel, 27, we saw that, capítulo 9, do 24 ao 27. That Nós after vimos 7 isso. weeks this must Que happen. depois de 70 semanas isto deve After acontecer. 62 weeks this must happen. Depois de And 62 everything did semanas happen isso deve acontecer. exact. E tudo aconteceu Hallelujah. exatamente. And now he's saying, Aleluia. E In agora the ele last está week, after dizendo, this and this, na this última must semana, happen. The depois Messiah comes disso e back to destroy disso, the Antichrist. isto deve acontecer. Hallelujah. O Messias tem que voltar para destruir Amazing. o anticristo. Impressionante. And also, E também, Revelation chapter 24 to 6. Apocalipse do 24 ao 6. I saw thrones on which were seated those Eu vi who had tronos been nos given quais se authority sentaram to judge. aqueles a quem foi dado autoridade And I para saw the julgar. souls of those who had been E eu vi beheaded as because almas of their daqueles que testimony foram for Jesus. decapitados por And causa because do of seu the word of testemunho de God. Jesus e por causa da palavra de They had not Deus. worshipped the beast Eles não adoraram or a his besta image, ou a sua and had not imagem received his mark e não receberam a foreheads sua marca na sua or their testa hands. ou nas suas mãos. They came to life and reigned with Eles Christ. How voltaram long? a viver e reinaram com Cristo quanto tempo? Exatamente. 1260. É o Can read on tempo and on. exato. Você pode continuar lendo. Zechariah Zacarias 14, 1 and 5, he comes back. 14, de 1 a 5. Então agora ele Revelation volta. 13, verse 5, he says. Apocalipse 13, versículo 5, ele diz. Can you start with 12, verse 6 that the Lord wrote for me? Você pode começar no versículo 12, He says, que o Senhor the woman escreveu para fled mim. into the desert. Ele That disse, a woman is mulher Israel, you know that, fugiu right? para o deserto. Essa mulher é Israel, We vocês have taught sabem. that here, right? Nós já Absolutely ensinamos right. isso aqui, certo? That the woman Absolutamente. fled Sim, a mulher into the fugiu desert to a para o place prepared deserto, for her by para the o Lord lugar God Almighty, preparado pelo Senhor, where she might pelo be Senhor taken Deus care of Todo-Poderoso, for onde ela seria cuidado por 260 days. 1.260
360 dias. He gives E time. tempo exato, ele dá o He gives tempo. time. Ele dá o tempo. Oh yes, he does. Oh, sim, ele dá o tempo. When he's dealing with Israel, he gives time. Quando ele dá, then quando ele está Revelation lidando com 13. Israel, ele dá o tempo. Então, Apocalipse 13, 5. The beast was given a month. A besta foi Rather, dada a uma mouth, I boca, beg your uma pardon. The boca. beast was given a mouth A besta foi dada with uma which to utter boca proud para words falar palavras and arrogantes blasphemies, e and to blasfêmias exercise his authority for e para 42 months. exercer a sua autoridade durante 42 meses. Hallelujah. Já tem tempo exato So now you know determinado. that there is a difference Aleluia. Então agora in the você way sabe que the há uma Lord handles diferença Israel da forma como o Senhor lida and com the manner Israel in which he handles the e a church. maneira They're pela totally qual ele different, right? lida com a igreja é totalmente, as duas são How about the totalmente church? diferentes. Acts E chapter quanto 1, à verse 7. igreja? Atos 1:7. The way the Lord deals with the church. A He forma says- como o he Senhor said to lida them, com a igreja. It E is ele not lhes for you to disse, know the times não é para vocês or conhecerem dates os the tempos Father ou has as datas set by his que own o Pai authority. determinou pela sua própria autoridade. The church totally different. A igreja é for totalmente you to diferente. Quanto a vocês, não é para vocês The day saberem. and the hour not O known. dia e a hora não são Hallelujah. conhecidos. Aleluia. Serious blessed people. Sério, povo abençoado. Totally different the way he handles the church. Totalmente diferente da forma como ele We have lida seen com a it in Matthew igreja. 24 from Nós já 36 to vimos em 44. Mateus 24, do Titus 36 ao chapter 2, 11 to 44. 13. That's what I want to go to. Tito 2, do 11 We are now ao coming 13. to the day and the hour not Agora known. nós estamos chegando ao He dia says, e a hora não conhecidos. For the grace of God has Ele appeared diz, pois a graça de Deus that apareceu, gives salvation. For the para grace of God dar- has appeared. pois a graça de Deus Okay, so se they've changed it a manifestou. bit. Okay, the other translation that I know Outra of that, for the tradição grace que eu of God sei has decor appeared diz, that porque a offers graça de salvation to Deus all se people. manifestou para oferecer salvação a todos os homens. You as pastors, Vocês como pastores, when you hear that the grace quando of vocês God ouvem has que a appeared, graça de that Deus brings salvation apareceu to all people, para trazer your salvação para antennas, what todas as rings in your pessoas, mind is, when o did que that begin? deve trazer na sua mente é quando que Is isso it vai when he acontecer? walked Quando Genesis começou? 3:8? He said, Será Adam, where que are é you quando extending ele his hand? procurou Adão andando atrás dele To em find his Gênesis lost 3:8? Adão, onde você está? Is it Ele Genesis procurando seus 3:15? filhos perdidos. When Será he que foi presents the Gênesis cross? 3:15 quando ele Is apresentou a it cruz? Genesis 3:12 Será or que é Genesis where he says, Gênesis and all the nations will be 3:12? blessed by the Messiah Ou that quando cometh? ele disse todas as Genesis nações serão 22:13, abençoadas when pelo now, you Messias, know, Gênesis substitute 12 death, yeah? ou When- Gênesis so 22, it's a a morte cascade. substitutiva. Então é today uma I'm going to open up a little cascata. bit for E you hoje eu the vou abrir um types, pouco para vocês the os shadows, tipos, as the sombras, foreshadows as of the Messiah sombras in the Old do Testament. Messias no Antigo Testamento. That will be important, right? E isso vai ser importante, Hallelujah. certo? I like this so much. I don't know who said it. Aleluia. So the grace of God has appeared Então, that brings a salvation graça to de all Deus men. se manifestou salvadora para todos It os homens, teaches us to say no para to trazer ungodliness salvação, and worldly educando-os passions, para and to renegar live a as self-controlled life, impiedades e as upright, paixões godly mundanas lives in e this viver present uma age, vida neste difficult to presente do so. século em While domínio we próprio, wait de for the forma blessed justa e hope, piedosa, the enquanto appearing aguardamos of a the glory bendita of our great esperança, God and Savior o aparecimento Jesus do nosso Christ. grande We Deus e Salvador Jesus Cristo. Vou traduzir Date literalmente not given. a Time is escritura. not given. O dia não é dado, o tempo não é dado. And then the next thing he Então, says, a próxima how the coisa que grace ele diz purifies the church. é quanto que a So, igreja, he does como not que a give time. graça purifica a igreja. Então, mas ele não dá tempo. 1 John chapter 3 verse 2. 1 João 3:2. In a hurry because we are really running late. Rapidamente, porque estamos com pressa, estamos atrasados. He says, dear friends, Ele diz: now we are children amados, of God, and what agora we will somos be filhos de has Deus, not yet been mas made ainda known. não se manifestou But o we que know haveremos that when de ser. Christ appears, Mas nós sabemos que quando we shall be Cristo like se him. manifestar, nós seremos So we shall como Ele see him é, as he is. Okay, porque now, então o veremos at that como Ele é. place, Ok, aqui, now neste that you know there lugar, are two comings, agora you que know that você sabe this que is há about the duas rapture. vindas, você sabe Because que he's talking isso about é a respeito glorification do that takes place there, arrebatamento, right? porque ele fala a respeito da glorificação Because que now when Christ acontece aqui. appears, you know the appearing of Porque Christ agora, are now quando two. Cristo You have aparece, seen that, e right? agora vocês viram And so que o here you know that aparecimento he's de talking about Cristo the são rapture. dois. Aqui, agora he's você saying he sabe que ele está appears, he does falando not do give the arrebatamento. Então, does not quando give ele the time. aparece, ele não dá nem o tempo, nem Dealing nenhum with the sinal. church.
Ele está lidando com a igreja. Again, stemming from Novamente. Matthew 24, the master Então, prophecy, right? voltando para Mateus 24, a profecia mestra, certo? The same thing with Philippians chapter A 3, 20 mesma and 21. coisa com Filipenses 3, 20 e 21. And it talks about how we glorify E ele our fala bodies. de como But our serão os citizenship corpos is in heaven, and glorificados. we eagerly Mas await a a nossa Savior pátria from está there, no céu, the de Lord onde Jesus Christ. ansiosamente Does aguardamos not o give nosso time. Salvador, o Senhor Hallelujah. Jesus Cristo. Ele não dá Very tempo. serious. Aleluia. And then O after tempo that, não I é want now to determinado. weigh down on you Muito sério. Depois disso, on eu how agora that long quero suffering is about to trazer end. para vocês, quero trazer este peso And what de are que the essa parameters that tell you longanimidade it's está about to prestes end? a terminar e quais são os parâmetros de que realmente está James prestes chapter a 4, terminar. 13, 14. Tiago 4, 13 e 14. He says, now Ele listen, diz: ouçam, you who say, today or tomorrow we vocês will que go to dizem, this or that hoje, city, amanhã, iremos spend para a essa year cidade there, ou para aquela cidade, carry on passaremos um business ano and lá, make money. negociaremos Why? e faremos dinheiro. Por You quê? do not even know Vocês nem mesmo what will happen sabem tomorrow. o que vai acontecer What amanhã. is your life? O que é a sua You are vida? like a vapor. Vocês são como um that appears vapor, for a uma little while neblina que aparece then por um vanishes. instante e logo se dissipa, Dealing with the church. lidando com a igreja. So now, let's conclude Então in the following, agora, blessed vamos people. concluir da seguinte forma, povo abençoado. The two prophecies within As Matthew duas 24. profecias dentro de Mateus 24. One appertains to the church. Uma se refere And another à one to igreja Israel. e outra a Israel. And he says, E ele diz, even unto the Canaanite woman, right? até mesmo Said, para a "No, mulher cananeia, ele I've disse, only não, been sent. eu fui to the lost enviado sheep of somente para as ovelhas perdidas da casa de Jacó. And yet, in the timeline you see here Entretanto, now, na linha do tempo que você vê aqui agora, right now is here, agora mesmo and he está has aqui, suspended the program of Jacob. e ele suspendeu o programa Why? de Israel, de Jacó. Por quê? Because Aqui na era da number one, igreja. they rejected Porque, número his um, prophets. eles rejeitaram os profetas Number dele. Número 2, Consequently, they rejected his message. consequentemente, eles rejeitaram a mensagem dele. Number 3, when Número John the 3, Baptist appeared, quando João Batista they apareceu, rejected him and eles killed o him. rejeitaram e o mataram. Number 4, when Número Jesus 4, appeared, quando Jesus apareceu, they rejected him and eles o rejeitaram killed him. e o That's why mataram. now we have put for É me por isso que Matthew agora 21, coloque verses para mim 41 to 43. Mateus 21, do 41 ao 43. Verse 42 says, No versículo 42, Jesus said ele to them, diz, disse-lhes have you Jesus, never read in the scriptures vocês the nunca stone that leram the nas builders escrituras rejected que a has become pedra the que os cornerstone? construtores rejeitaram The Lord has tornou-se done this, a pedra and it is angular. marvelous in our eyes. O Senhor fez isto Therefore, e é I tell you algo that the maravilhoso kingdom of para God will be nós. taken away Portanto, from eu you vos digo and que o given reino to a de Deus people será who produces tirado de fruit. vocês e será dado a um povo que They produzirá o rejected. seu That's why fruto. he suspended. Eles It's one of the rejeitaram. mysteries É of the por Bible. isso que ele suspendeu surely, o because tempo of what para I'm eles. about Esse é um to dos say, mistérios da Bíblia. You'll see that it's Porque o que truly eu a estou mystery. prestes a Because of what dizer, I'm você about vai to ver handle que here. realmente é um mistério The three items por causa that will do que eu vou underscore to you lidar the aqui. urgency Os 3 of preparing itens in que a vão hurry. enfatizar para To make you vocês a understand the long urgência suffering de is se about to end. preparar rapidamente, Hallelujah. para você entender que a longanimidade de Deus, a paciência de Deus Step está by prestes step. a terminar. Passo a passo. Very powerful. Muito poderoso. So in Isaiah 53, Então, em verse 1, Isaías look at how it 53, versículo 1, veja como começa. it says, who has believed Ele our diz, message? quem creu na To nossa whom has the mensagem, arm na of the nossa Lord pregação? been revealed? E a quem foi revelado Right from o braço square one. do Senhor, já So desde Isaiah o was telling them, primeiro. you're going to be disappointed. Então Isaías Because disse I para can see eles, that vocês you are vão sketch. ficar
desapontados, formation que in eu your já vi mind about que vocês how já, the Messiah will appear já is imaginaram not na what sua I have mente seen como come. que o Messias iria aparecer, mas não foi assim They que eu waited vi for a ele vindo. military style king Eles because esperavam por the um Messianic rei com office, estilo we're going to see very militar, shortly. porque vocês vão ver o ofício, So, a look at posição how it starts messiânica. over there. Veja como ele começa lá no They 53. rejected the Messiah and the Eles message of the Messiah. rejeitaram o Messias e a mensagem do Messias. In Matthew 21, they Em argued him Mateus until he 21, left. He went to ele Tyre and Sidon. discutiu com eles até que ele partiu e foi para And he Tiro e met the Sidom. Canaanite woman, the E ele occult people. encontrou a mulher cananeia, And o the povo first do thing she said, ocultismo. E a primeira coisa Son que ela of disse David, my foi: Lord. Filho The de very thing Davi, he wanted meu Senhor. Israel to recognize and call you. Exatamente aquilo que ele queria now que meets the Israel people. reconhecesse e o And yet, chamassem, at this e eles place, perderam. They sent Entretanto, a special team from neste Jerusalem lugar, to come and argue eles him tinham down. enviado um time especial de he left. Jerusalém para He discutir went to com ele e Tyre acabar com ele. and Então Sidon. ele foi embora And met the e Canaanite foi woman para there. Tiro e Sidom e My encontrou a Lord, mulher cananeia son of lá. David. E ela disse: Meu Senhor, She filho de positively Davi. identified him. Ela positivamente o here they identificou could not. corretamente. Matthew 8, 10 and 12. E, entretanto, eles não conseguiram. Então, Mateus 8:12. And then Jesus presented Então, himself Jesus as se the apresentou como the rei. King of Zion, O rei de the King of Sião. Salem, O rei de Salém. at the triumphal entry. Na entrada And they triunfal. E eles o Luke 19, rejeitaram. if you have time, you can read it Lucas from 19, 38, even você 38 pode to ler do 44 is 28 até sufficient. mesmo do 38 ao 44 é "Oh, suficiente. How Quando I ele wish you disse: had known Oh, this day." quanto eu The day of desejaria your que visitation. vocês conhecessem Now, este dia, you see o what's dia on the da screen. sua visitação. Agora você vê Now you na see the sua news. Now tela. you see the Agora você messages vê a God is notícia. sending me with to Você Israel. vê a mensagem Tell com them, a "No, qual no, Deus prepare. está me enviando Missiles para are estar coming from dizendo: Iran." por favor, prepare-se, mísseis estão vindo Why? do Irã. Because of Por quê? failing to recognize Por the causa, hour porque of eles their falharam em reconhecer a hora is da sua serious. visitação. Kenya Isso é and the sério. church, if this is your Quênia hour e of a visitation, igreja, please do se esta é a sua hora da visitação, receive por it. favor, Because reconheçam, otherwise it will recebam, porque caso contrário, You vai can tell doer. what's happening in the news that, wow, Então você pode ver o they're que going to pass through está the tribulation. acontecendo nas notícias. Uau, eles vão passar pela tribulação. And so, Então, the long suffering, a longanimidade, again in the timeline, novamente na linha the do tempo, prophetic timeline, na linha do tempo Right profético, bem aqui, also has an end. também tem um fim. That's why today we're É going por to focus isso que on that. hoje nós You're vamos like, "When focar shall we? nisso. Time is running." E você vai dizer, mas quando? You've O been tempo já está saying, acabando, "Today quando we will." vocês vão fazer? Eu When disse, shall não, we hoje start? We are vocês vão. ready. Just do it. Quando você vai começar? Nós estamos prontos, vamos para frente. It's Ai, a blessing ai, to ai. come to you. É uma bênção vir Hallelujah. até vocês. I'm overjoyed Aleluia. to come to you. Eu estou cheio de So, alegria de vir até Genesis vocês. 7:16. Então, Gênesis 7:16. The long suffering does come to an end, like it A was during the time of Noah. Then longanimidade he says chega ao here, fim, assim the como foi animals no going in dia were de male and Noé. female. E ele of diz, os every living animais que thing as God entraram had eram commanded macho e Noah. fêmea Then the de Lord todos os animais vivos que o shut Senhor him havia in, closed the comandado door. a Noé. Então o Senhor The o door fechou of lá grace dentro. A porta is going fechou. to one day A shut. porta da graça um dia vai fechar. Look at this now. Listen. Olha isso The Lord, agora, in ouçam. the Spanish translation, they say, Señor Na, mismo. The na Lord himself tradução shut the espanhola, ele diz: o Yes, próprio yeah. Really, Senhor even here, fechou the a Lord porta. shut the door. Até mesmo aqui foi o Senhor Not just mesmo Spanish, quem even fechou a English. porta. Não apenas the no Lord espanhol, no himself inglês that shut também. the door. É o próprio And Senhor it is quem fechou he a that porta. said Então, é ele that que knock disse and shall be que opened. But on bata that e day, se if you read abrirá. Matthew 25 Mas from naquele verse dia, 11 se down, você ler they Mateus knock, 25, "Please do open for versículo us." 5 em diante, So elas to vão tell you the bater e dizer: truth, por favor, abra-nos. E ele diz: para dizer a verdade, eu não vos conheço. The patience of God A one day comes to paciência an de end. Deus um dia chega You ao must fim. go and tell the church this. Vocês têm que ir e dizer isto para a igreja. That the long suffering of God will come to an Que a end. longanimidade do Senhor um dia chegará ao fim. They need to prepare. Eles precisam se preparar. And so, Então, the day and hour not known. o dia e a hora não são conhecidos. And he says, while people will be E ele eating diz, and drinking,
Quando as and pessoas marry. estiverem comendo, bebendo e se mentions those casando, things. ele menciona essas coisas. Then on this other side, Então, deste outro the lado, Messiah will come. o Messias virá. The same God who says, whosoever finds a wife O finds a mesmo good Deus thing. que diz que aquele que encontrar and uma receives esposa blessings encontra from uma the coisa Lord. boa e recebe Marriage is an bênçãos do institution Senhor. created by the Lord and Casamento blessed by the é Lord, uma ordained by the Lord. instituição criado pelo Senhor, abençoado Food pelo you must Senhor, eat. ordenado pelo There are Senhor. feasts Comida, você deve comer. Há festas to sustain your life. para sustentar He a knows sua that. vida. Ele sabe disso. Marriage is okay. Casamento é muito bom, é But when tudo the Messiah certo. is coming, Mas quando o Messias then he está warns vindo, you. então ele te dá uma But be careful, advertência. many have gone Que down cuidado, into muitos fire caíram, because of mergulharam no eating, fogo drinking, por causa de and comer, marrying, or giving beber in marriage. e casar ou dar-se em casamento. Isso é impressionante. So now with that I want us to Então, begin agora today's com isso, eu message. quero começar a mensagem de hoje. After that introduction, Depois dessa Aleluia. introdução, aleluia, I want us to start step by step today's eu message quero começar passo a passo so that we may start a long journey tonight. para Remember, I've cut começarmos out uma almost longa everything jornada. Lembre-se que eu on the cortei day and quase hour not tudo. known. O dia e a hora não conhecidos. Now, Agora, why did the Lord por send us to que you? o Senhor nos enviou I a think that would be the right vocês? place to begin. Eu acho que este é o It's now a lugar bit correto obvious, para começar. Agora é bem But can we dig a óbvio, little deeper? mas Why podemos did the Lord cavar send us pouco to you? mais. Por que que o Senhor nos enviou And a all these vocês? visions, the E wonders, todas essas everything visões happening e in your maravilhas, eyes. tudo acontecendo diante dos Why? seus olhos. Por quê? So, step by step, blessed Então, people, passo a passo, povo abençoado, turn with me to the book of 2 Samuel chapter 7. abram comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 2 Samuel 7. chapter 7. 2 Samuel, capítulo 7. We could start verse 1. Nós Or we can poderíamos start começar from no verse versículo 1 ou no versículo 13. Can you start verse 1 so we get a Podemos context? começar no versículo 1 para termos um texto. He said, after David Ele was diz, settled in his Depois que palace, Davi estava, after King David was settled in his depois que o palace, rei Davi estava And the Lord had acomodado no given seu him rest palácio, e o Senhor lhe from deu all his descanso enemies around de him, todos os seus inimigos em redor, he said to Nathan, the prophet of the ele Lord, disse a Natã, o profeta Here do I am, Senhor, eis living aqui, in a house eu, of cedar, olha, eu moro em uma casa de while cedros, the ark of the enquanto Lord my que a God, arca do Jehovah, Senhor, meu Deus, remains Jeová, in a tent. permanece em uma So probably tenda. looked and saw. Então, He looked at provavelmente, his ele own olhou house, e viu, and then ele he olhou looked a at the própria tent casa where dele the ark e was, ele viu and a he tenda felt, onde estava a no, this is arca wrong, right? e ele pensou, It's a não, isso normal está thing errado, anyone should certo? Isso é uma coisa normal que qualquer pessoa deveria fazer. Nathan hearing that, he Natã, ao ouvir responded in isso, a nice way. He knew that respondeu it's de a uma good forma thing to serve the boa. Lord. Ele disse, é uma coisa Somebody wants to boa serve the servir Lord, o Senhor. they should be allowed to Se serve the Lord, alguém right? quer servir o Senhor, said, você tem que Nathan permitir replied que to the ele king, sirva ao Senhor. Então Whatever Natã you have in respondeu ao Go rei ahead and dizendo, do it, for the vai, Lord is with you. o que você Continue. vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é But contigo. that night, Continue. the word of the Porém, Lord naquela came to mesma Nathan noite, saying, veio a palavra do Senhor a Go Natã and tell my dizendo, servant David, vai, this diga is ao meu what the servo sovereign Davi, Lord assim says. diz o Senhor soberano, Are you the one to build me a house to dwell in? edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? I have not dwelt in a house Porque nunca from the habitei day em I brought casa, the Israelites up desde o dia out of em que Egypt. eu trouxe os to filhos this de day. Israel do Egito até este dia. I have been moving from place Eu to place tenho andado a tent as my de um dwelling lugar place. para o Oh, that outro is quite shocking, em uma right? tenda como o meu If you think tabernáculo. about the Isso é muito chocante. transcendent God, right? Se você pensar a respeito The do Deus creator of all. transcendente, o Criador de todas as The coisas, King of glory, o Rei da the Glória, sovereign Lord, o the soberano one who can just Senhor, say and something is created. aquele que pode dizer e então He's algo up é there. criado. Ele John está lá saw em him cima. there. João Isaiah ouviu saw lá. him there. I saw him Isaías there. ouviu lá. Eu ouvi lá.
Hallelujah. Aleluia. So, Então, if you think about him se and você his pensar a transcendence or respeito dele, loftiness, da transcendência dele, da and set apart sublimidade from moral dele, decay, e separado de toda a corrupção and moral, then you hear e então você that he has been ouve moving from place que down ele here, tem se movido place aqui to na place, terra, ele está se movendo de um lugar para outro with a tent em uma tenda, as his dwelling. And I think como the sua tent, habitação. is E eu moving creio with que a him, tenda is moving está with se them, movendo is com moving eles, with him, ele is está se moving movendo com throughout. eles, There is a greater ele detail está even se at the movendo com eles. center. Há grandes detalhes até mesmo no centro. I think this is very serious. Eu acho que isto é muito That the sério. transcendent God Que o Deus can humble transcendente himself this much. pode se humilhar Is tanto it assim. condescend himself? Será que ele That's what está is condescend, condescendendo? This A palavra correta é condescender, tanto assim? I think this is the point of reckoning Eu acho now. que este é o ponto para nós David sermos wants to build a repreendidos house agora. unto the Davi Lord. quer construir a casa para o And this Senhor. is what he's told. E The é Lord isso says, que é "Go dito tell a him ele. O this, Senhor diz, vai e diga isto para ele. that he has been moving Que with Deus his tem people. estado se movendo com o seu povo. the same cloud A mesma nuvem that came to Kisumu. que veio a Kisumu. The same cloud A mesma that is nuvem busy moving with the church que right está now. ocupada se movendo com a igreja agora. That is serious now. E isto é sério agora. The parallel. O paralelo. You don't even get off the hook, right? Você nem mesmo ainda nem pegaram The same ainda, God. não entenderam, mas é o mesmo To Deus. leave his lofty throne. Abandonando, you. saindo And then do he goes seu on verse alto e 7. sublime trono e vindo até vocês. Então você Wherever I chega no have moved with all versículo the 7. Israelites, Em todo Did I lugar ever em que say andei to com any todos of os their filhos rulers, de Israel, whom I commanded to acaso shepherd falei my people alguma Israel, palavra com qualquer das Why suas tribos a quem have mandei you not apacentar built o meu me a povo de house of Israel, cedar? dizendo, por que vocês não Because I me think construíram uma cedar casa de is such a cedro? tremendous loftiness. Porque eu acho que cedro representa uma grande sublimidade. Now, then tell my servant Agora, David, então, diga ao this meu is what servo the Davi. sovereign Lord Assim Almighty diz o says. Senhor Deus, o Senhor dos I exércitos, took you o from the Todo-Poderoso. pasture, from following the Somente sheep, but da here from tending malhada the de flock, detrás das ovelhas, and de appointed you pastorear ruler o over my rebanho, people Israel. e te apontei Step como by step. príncipe Next. sobre o meu povo Israel. I Passo have a been with passo. you wherever you have Eu gone. fui contigo por onde quer que você And andou. I've cut off your enemies from before you. Eliminei os teus inimigos diante de ti. Now I'll make your name Agora great. eu farei He grande o teu starts from this nome. point on Ele começa deste ponto to em give the diante promises. a dar as promessas. Why am I here? Por que eu estou aqui? Why did the Lord send us to you? Por que o Senhor nos Now I enviou a start hearing vocês? why. Agora eu começo a ouvir por quê, Step by step. passo a passo. Hallelujah. It's going to be very Aleluia. deep tonight. Vai ser muito profundo esta noite. I have been with you wherever you have gone. Eu tenho And I ido have com cut off vocês your aonde quer enemies que from vocês tenham before ido. you. Eliminei os seus inimigos Now, diante de vocês. I'll make your name great. Agora eu farei o teu nome grande, Like the names of the greatest men como on o nome earth. That is dos serious. grandes homens da terra. When God Isto says, é "I'll make your sério. name great like Quando the Deus name diz of que the eu farei greatest o teu men nome on the earth." grande como is os God maiores nomes, os maiores homens da Very terra, isso é serious. Deus falando. Muito sério. He says, Ele diz, "And I'll provide a place for my people Israel, prepararei lugar para o meu and povo plant Israel them so that e they os can have a plantarei home of their para que own, habite no seu and no lugar, longer be no seu disturbed. seu próprio lar e não sejam mais Wicked perturbados. people will not oppress them anymore. Os filhos da perversidade As jamais they os did at the afligirão beginning. novamente, como fizeram no Verse início. 11. Versículo 11. And have done ever since the E time como I eles appointed fizeram leaders desde over my o dia people em que Israel. mandei que houvesse juízes I will sobre o also meu povo give you Israel. rest
from all your Também te enemies. darei descanso de todos The os teus Lord Almighty inimigos. O declares to you Senhor that the Todo-Poderoso Lord te God faz himself saber will que Ele, o establish Senhor a mesmo, house te for you. estabelecerá uma Why casa. am I here? Por que que eu Why am estou I aqui? Por que que eu estou aqui? David wants to build a house, Davi quer unto construir the uma Lord. casa para o Senhor. and the answer he's given, E a resposta que ele recebe, the Lord turns around. o Senhor dá meia says, "No. volta e diz: não, It is I, the Lord, who will build sou a eu, house, o Senhor, build you into que a house, vou build a construir house uma for casa. you." Eu vou construir uma casa para vocês. Can we continue on this? Podemos continuar aqui? He says, Ele when your diz: days are over quando seus and you dias rest with terminarem your ancestors, e você I'll descansar raise com up os your seus offspring to succeed ancestrais, you, eu vou your own levantar a flesh sua and blood, and I will establish his kingdom. Remember I talked about the double descendente tire que prophecies? procederá de ti, You're a going to própria meet another carne one e here. sangue. Lembre-se que eu dei I essas mentioned Solomon, profecias. remember? Eu mencionei Salomão, lembra? He is the one who will build Foi a ele, house é for my ele name. que vai And I will construir uma establish casa the no throne meu of his reino. kingdom forever. Construirá uma casa e eu estabelecerei So, o seu can we reino explain para this? sempre. Step by step. That's why I'm Podemos very slow. explicar isso passo a passo. Por That isso you que eu may estou indo catch bem everything. devagar, para vocês poderem agarrar I tudo. don't know how far we'll do this. Eu não sei quão longe nós vamos conseguir chegar. He's saying here Ele está dizendo that aqui David que Davi felt that now. Okay, let's wait sentiu. for Wanjoro to wake up. Thank you. So he's saying here Ele está dizendo aqui that David saw that now he que had acquired some Davi peace. viu que ele agora já tinha No more paz. wars. Não, The as enemies guerras are gone. acabaram. Os inimigos And the foram house of embora. cedar has been built. E a casa de The cedro foi people down Lebanon were very construída. good at that. Even the trees were O from povo Lebanon. do Líbano era muito bom naquilo, And they até have hewn mesmo a as powerful árvores do palace for Líbano. him. E eles construíram um poderoso And then palácio para He ele. does the Então, good thing. ele faz uma coisa boa, What anyone would do. que qualquer pessoa He looks at faria. where Ele the ark olha of the covenant of Yahweh, the throne of onde Yahweh, where the a glory arca da comes. aliança de Yahweh, o How trono it de Yahweh, looks like. de onde vem a glória, where he como is. que ela é e And he onde says ele no. está. E ele diz, não, I cannot live here. não, eu não I need to posso morar build for the aqui. Lord a house of cedar. Eu preciso construir para o Senhor uma casa Nathan de says, cedro. oh, whoever wants to serve the Lord is a Natan good diz, thing. Go ahead oh, and serve the todos Lord. que querem servir But o that Senhor é night, muito bom, vai adiante, The sirva o Lord comes and Senhor. says, no, tell Mas him he naquela cannot. noite o Senhor vem e He diz, cannot. não, diga para ele que ele não pode. It is Ele his não son pode. that É will o build filho dele the Lord a house unto que his vai name. construir uma casa para o Senhor And e then para he o seu promises nome. David, he says, Então ele Your promete name para will be Davi, great. ele diz, o teu nome and será it is your grande. son that will build. E é o teu filho que vai construir. And we remember that the first half E nós nos of this lembramos was que fulfilled na primeira when metade Solomon disso came, que but se he cumpriu, failed. quando Salomão veio, Because of mas the concubines, right? ele falhou Remember the por causa das temple in Jerusalem also concubinas. collapsed, right? Você se lembra que o templo de Jerusalém quase But he desmoronou, had built a certo? standing temple, right? Mas ele The construiu um glory templo came, right? maravilhoso, a glória I veio, told you about certo? the Tyre prophecies. Eu falei of a God. respeito das When he profecias que speaks têm one thing, there's one level, there's another level. multi-cumprimentos. Quando ele fala assim, mas aí ele fala num outro nível. You catch it from right there that his Você já kingdom, pega he bem will have daqui a throne que that no will be reino de established by the Sam, Lord, que no and reino that dele throne haverá um and trono his que seria kingdom will estabelecido be pelo Senhor, forever. e naquele trono That's ele why you duraria para sempre. É por isso que você Aleluia. entende. Aleluia. So now David wants to build a Então house. agora Davi quer construir And then the uma Lord says, casa. no, I am E the então o one Senhor who will diz, não, build you a house. sou eu que vou construir uma And casa one of para your você. sons E um dos seus will sit on filhos the throne. vai se sentar no And that throne trono. will be forever. E este trono será para sempre. That is serious, blessed people. Let me Isto é put this sério, into povo context. abençoado. Deixe-me colocar isso This dentro do conversation contexto. here, Esta conversa aqui, this conversation is very critical. esta conversa é Extremely. Okay, muito Germany, crítica, Germany, right, you need extremamente. to give Germany, Ok, stop staring at Alemanha, me. Right. escreve. Para de olhar para So, mim, look at escreva. Então, olha isto.
This conversation is very Esta pivotal, very conversa é central. muito pivotante, é muito central In the life of man. na vida do homem. Hallelujah. Aleluia! Because Por quê? this is the Old Testament. Este é o Antigo And Testamento. the gravity of this conversation, E a as you're going to see, gravidade desta conversa, como vocês verão, can only be counterweighed só pode with pesar one other gravity. com uma outra, Of conversation. só pode se comparar com uma outra Probably the gravíssima kind of conversa, conversation the Lord had provavelmente o tipo de Abraham. conversa que o Senhor teve In com Genesis Abraão 12. em Gênesis 12. And another one I can think about E outro que eu posso is the pensar conversation é a on conversa Mount Sinai. no Monte Sinai. This is serious. E isto é sério. This conversation here, Esta conversa aqui, if you will understand what the Lord se is você saying here to entender o David, que o Senhor está dizendo aqui para Davi, then you will understand the following então você very vai well entender o also. seguinte muito bem também. Number one, Número 1, the mission of the Christ. a missão de Cristo na terra. Number two, Número the 2, salvation of the grace a salvação da graça that we so behold. que nós temos, que nós possuímos. Number three, Número 3, the eternal kingdom of God that is o eterno reino de serious. Deus que está vindo. Isso é What Nathan sério. said here is very serious. O que Natan disse aqui é muito Nathan sério, spoke povo big abençoado. words here. The eternal kingdom Natan of falou God that is coming. grandes palavras aqui, o eterno reino de Deus que está vindo. Let us look at the Davidic covenant, Vamos olhar a aliança davídica, the promises he gave as David, promessas que ele deu para Davi. and why it's so critical for the church. E por at que this que é time. tão crítico para a igreja neste tempo? Why has he gone to Matthew 24? Are you okay there? Por que que ele foi para Mateus Are you all right? 24? Tá- Why have you Vocês gone to estão Matthew bem? 24? We are live on air, please. And now you've gone to verse 1. Okay. Hi. Let's continue reading Vamos continuar lendo, up to maybe verse 17, right? talvez até o versículo Again, step by step. 17. We have Novamente, read passo a verses passo. 1, Nós lemos o verse 2, versículo 1, verse versículo 3, up to 2, which verse? versículo 3 até qual We have reached versículo? 13. He says, Nós chegamos no he is 13. the Ele one who will diz: build an house. é ele que my vai name. construir uma casa para o And meu I, that's the nome. Lord, E eu, will este é o establish the Senhor, throne of his kingdom estabelecerei forever. o trono do seu reino And right now para you're talking to sempre. someone E agora that the você Lord está has falando taken com in a alguém dream, que o Senhor levou em um sonho up to the place where até o lugar onde the throne of David is right now, o trono de Davi está and agora, sat me on the exact e ele location, me the exact sentou place. no local And then, exato. okay, you rather listen than É melhor thank you, ouvir. because there's a message here. Há uma And mensagem sat. aqui. And E then gave the sentou. original harp. Então ele me deu a And said, harpa "Look, this way he original sat que and ele tocava e played the disse: harp. Veja, este é o lugar onde ele sentava e tocava a This is harpa the para original mim. harp. And I Esta see é a here harpa the original fingers of God the e eu Father vejo trying aqui it, os and dedos saying, de "But you Deus can try." Pai Then I tentando tried it. tocar. Ele falou: você também Okay, pode okay, tocar. I think Então there's a eu message tentei. Sim, há uma mensagem aqui, certo? And he's saying E ele está dizendo that there is a kingdom that is coming. que há um reino que está vindo. He will establish the throne Ele vai estabelecer o of trono his kingdom forever. do seu reino Verse 14. para sempre. Versículo 14 de 2 Samuel And I will 7. be his father, E eu lhe serei pai, and he will be my son. e ele será meu filho. When he does wrong, I'll Se ele punish him vier with a the rod, transgredir, castigá-lo-ei wielded by man, com varas de with homens floggings e com açoites inflicted by human hands. infligidos por That aside. mãos humanas. Hallelujah.
Eu quero deixar isso de lado, Next. aleluia. Próximo. But my love will never be taken away from him, Mas a minha took misericórdia it away jamais se from apartará dele, whom como I eu a removed retirei from de before you. Saul, Let's try to go a up to quem 17. eu tirei de diante de ti. Your house and Porém, a your tua kingdom will casa e o teu endure reino forever before me. permanecerão para sempre We diante are de still mim. on. Are you with us really? Vocês estão conosco jumping, realmente? right? Ele está pulando. He's not with us at all. I don't understand. Randy is always an issue, and his parents are tuned in. They're wondering, what is the big deal with Randy? Your house and your kingdom will endure A forever. tua casa e o teu reino permanecerão para Before me. sempre. Your Diante de throne mim. will be established forever. O teu Another trono place será estabelecido where he's para saying sempre. Outro lugar onde that ele the está lineage. dizendo So this is que é da linhagem a dele. dynasty he's Então, setting up, isso é right? uma This is dinastia now que ele está a lineage, estabelecendo. a dynasty. Isso agora é uma David linhagem, is uma setting up, dinastia de Davi que o Senhor está estabelecendo, certo? And he's promising here E ele está prometendo aqui that the lineage of David que a linhagem de Davi would be on the throne forever. estaria estabelecida no trono para sempre. And we know too well E nós sabemos muito bem that lineage que esta lasted linhagem for about 400 years or so. durou por volta de 400 anos, mais ou menos, por For favor. about 400 years. Por volta de 400 And anos. then E então, it collapsed. ela Why? caiu. Por Because quê? of sin. Por causa do pecado. So just follow me on this. Então, sigam-me nisto. God has now promised Deus agora prometeu that he's going to establish a throne. que ele vai And a estabelecer kingdom um for trono e um reino para Davi. And the lineage of David will be on that throne. And he says what? Forever, E a my Lord. linhagem de Davi Forever. estará naquele trono. Ele diz, para sempre, places. meu Senhor. Para sempre, em Forever. 2 lugares. Para sempre. And yet we know Entretanto, nós sabemos, that the last king, if you o open the último last rei, chapter of the book of Jeremiah se from verse você 1, let's abrir just o read it. último capítulo de Or you Jeremias, a can partir do open, first of all, versículo you can 1, open 2 Kings chapter 25, primeiro verse abre 7, I think. 2 Reis Verse 7 is 25, okay. And then we'll come to Jeremiah 25, 52. 7. 2 Então Kings depois 25, vamos. 7. 2 Okay, Reis if you start verse 5, 25. we'll give context. Vamos começar no versículo 5 para dar But the Babylonian contexto. army Porém, o pursued exército the dos king babilônios Zedekiah. perseguiu o rei I'm Zedequias. now reading about the last king. Eu vou ler a I respeito do said, último rei. Lasted for Eu 400 disse, years and durou collapsed. I'm now handling the 400 last anos e king. desmoronou. Então agora eu estou lidando com o último rei. Oh, it ended in a very sad way. Because Isso of sin. terminou. And Isso failure tudo to terminou listen de to uma the forma prophets muito of God. triste por causa do pecado When they come and e tell pela you. falha em ouvir os profetas do Senhor if quando you don't eles listen, vêm listen e to dizem them. para você se arrepender. God cannot help. Por favor, se você não ouvir, vai ser inacreditável. So, Deus You can read pode it te all from ajudar. beginning, but at this place, Então você pode começar do início, siege has mas taken neste place. lugar um cerco está acontecendo e agora the Babylonians have overrun os them. He's trying to escape. babilônios The last king. I only venceram, mentioned 400 correram years. atrás Okay, deles let's look enquanto at eles this. Let's look at this in tentavam context first. fugir. Vamos olhar aqui This dentro was deste now from contexto. one house, Isso agora foi de uma from one single casa, house, de uma única casa, up to 400 years. até 400 anos. That is very long, right? Isso é muito longo, certo? Because normally you'd hear from another house Normalmente takes it você over. ouviria I de don't outra want to casa, compare it outra with the casa current assumiu. situation, maybe in Eu UK não or quero whatever, comparar com or in a Denmark. But a normally it goes situação from house atual to house. na Inglaterra ou But na one house Dinamarca, for mas 400 vão de years, a long casa. time. But the Lord Mas said, uma única casa forever. reinando 400 anos é muito. so Mas o Senhor It disse collapsed. seria Why? para Because of sin. sempre. Mas today you will desmoronou. understand why Por you quê? need to Por prepare causa the do church in a pecado. hurry. That's where I'm Vocês headed to. hoje vão entender por que vocês Hallelujah. precisam In a hurry. preparar a Thank you, igreja my son, for com sitting there. pressa. Obrigado, meu filho, por That's all. sentar lá. Thank you. Doutor, Very muito powerful. obrigado. Muito poderoso. So, Então,
I'm looking at the last king. Eu How estou did it olhando o collapse? último rei. Como que Remember, they ele did not obey, caiu? and then there was this attack, Lembre-se, and ele then não the Lord obedeceu, prepared houve another esse group. ataque, o There was a Senhor siege. preparou outro grupo, then houve finally então when um all cerco, now e finalmente became Rama. agora todos se tornaram trying to escape. Rama. Ele tentou But the fugir, Babylonian army pursued mas the o king exército Zedekiah. babilônio percebeu, one. perseguiu In the o lineage rei of David. Zedequias, o Supposed to último na stay on the linhagem de throne Davi, forever, right? que deveria permanecer no trono para overtook sempre, him certo? In the plains Ele o of Jericho. capturou nas planícies de All his Jericó. soldiers were separated from Todo him o seu exército and se scattered. dispersou dele e o abandonou. And he was captured. E ele foi capturado. He was taken to the king of Babylon, Ele foi levado At ao Ribla. rei da Babilônia em Ribla, where a sentence was o pronounced qual on uma him. Now, the sentença king, the last one in the lineage of foi David. pronunciada sobre ele. But I remember too well that there are some Mas promises, eu right? me lembro I muito think bem let que me go havia a little algumas further, promessas. and Deixe-me then ir I'll um share pouco the mais para promises, frente. and you'll understand Então vou why compartilhar as they promessas stood by e vocês the vão rivers entender of por Babylon que eles estavam and junto aos wept rios de Babilônia e and choravam. wept and wept E choravam, e choravam, e when choravam. they remembered what? Quando eles se Because they lembraram were do being quê? told, sing for Porque us foi a dito a song, eles, Zion song. cante para nós And they um said, cântico "How de can we Sião. sing it here?" E eles disseram, como nós podemos cantar Because they aqui? could not understand. There's, Porque eles não podiam have all the entender. promises of God failed? Nós temos, será que todas as promessas de Deus falharam? And again, E I would have just gone to the novamente, message straight, but I think eu let me iria open it up direto for para a you. mensagem, mas eu acho que eu Let me preciso give you abrir um some pouco para latitude so vocês, that you are richer para for dar it. a vocês alguma You're latitude deeper. para que vocês possam Hallelujah. alcançar agora e ir mais And so, profundamente. before we get to the Aleluia. gravity Então, of why you need to antes prepare de in a hurry, chegarmos na I'm gravidade building do it up porquê here for vocês you. precisam se preparar I'm rapidamente, using three eu estou pillars to build it construindo today. para vocês. Eu estou usando três pilares this, para I'll handle the construir innocence aqui of the hoje. Christ and what he went Depois through. disso, eu vou Why you lhe need to dar a prepare in a hurry. inocência de Cristo, pelo que ele passou e por que vocês precisam se preparar You need to understand, apressadamente. Vocês estão começando a entender, This is certo? serious. E isto é sério, Very serious. The Lord said muito forever. sério. O Senhor está dizendo And some para promises also sempre. said, E if you algumas go back to promessas Genesis também 12, that diziam, whosoever se attack you, você the Lord will voltar a attack them. Gênesis 12, que todo aquele que te atacar, o Senhor o atacará. And supposed to be forever? E isso And now deveria durar captured? para sempre, e agora ele é Has capturado. God failed? Será que Deus falhou? No, I mean, they were in that Não, mode. quero That's dizer, what they were asking. eles estavam nessa situação, é por isso que eles estavam perguntando. They killed the sons of Eles Zedekiah mataram os before filhos his de very Zedequias eyes. diante dos seus próprios They took olhos. one after one and slaughtered in his Eles eyes. pegaram They um put the por sword in the um neck and cut the neck. e mataram eles diante dos olhos dele, cortaram o pescoço e o corpo lá, estrebuchando, With the body doing that, they're smearing o blood. corpo ali, o sangue saindo. They captured another one and slaughtered in his Eles capturaram outro e mataram diante dos olhos dele. and finished them. E acabou, liquidou com eles. Then they took a sharp knife Então eles pegaram uma and they faca gouged out his afiada eyes. e eles arrancaram os olhos dele, furaram os olhos dele. Then they put out his eyes, Então eles bound him furaram with os olhos bronze dele, shackles, amarraram and eles com took him to correntes de Babylon. bronze e o levaram para a as in Babilônia, o if you rei leave him here, Zedequias. he Como might have a child. se nós deixarmos ele aqui, In ele one way or pode the ter other, he outro might end up with filho, a child. de He uma might forma ou sire de a outra child. ele pode ter um filho. And then the promise of God might Então continue. a So you can promessa tell de that Deus the enemy at this poderia point was saying continuar. that Então I am você vê que o stopping inimigo God's neste plan, ponto está right? dizendo, eu vou parar os planos de Deus, certo? Nebuchadnezzar must have been aware. Nabucodonosor Of what the devia Lord spoke. saber o que o Senhor havia Remember when he falado. met Jeremiah Lembre-se quando ele encontrou in the line Jeremias with the na people that were fila, being chained? Oh, Jeremiah, com you o are povo que here. Are you not estava the one that wanted acorrentado. these people to listen to the Jeremias, você está aqui. Você não é aquele que mandou esse povo ouvir o Senhor? The Lord O is not a inimigo joke, right? falando isso? Ai, algumas vezes o Senhor não é uma Okay, go somewhere brincadeira, there near the certo? governor. He will give you girly Então, every evening. vá a You algum eat. lugar You lá, stay there o as I take governador these vai cuidar They de have not listened você. to God. Eles não ouviram. Porque este That povo is aqui, serious. eles não ouviram When a you know, Deus. hear it Isso from é the other sério.
quando agora você ouve Then do know it's the Lord outro doing lado, it. então você sabe que é o Senhor que He está says- fazendo isso. Ele diz, Verse 7 is where we're at. no Right? versículo 7, onde nós estamos agora, 2 Reis 25, 7. They killed his sons. Eles mataram os filhos The dele. last king in that lineage, O 400 último rei years is the daquela longest, I think, linhagem, probably on the earth, 400 anos, eu acho que foi a maior I don't know. I think it's linhagem, on the dinastia earth. na terra. From one house. Uma única casa, One a house. casa de Davi. Normally here it moves from house to house. Normalmente aqui But vai from se one movendo house de that uma may be casa the para longest. outra. Mas agora esta casa But the aqui Lord foi a had mais said longa. forever. Mas o Senhor And now tinha we are dito para handling the last sempre. king. What went E agora wrong? nós estamos lidando com o Rebellion último rei. and O sin. que deu errado? Rebelião And look e now. pecado. E olha agora. They gouged out his eyes. The last Eles thing he saw furaram was os olhos dele. his sons Então, being a última butchered. coisa que ele viu foi os After that, filhos sight dele gone. sendo And I don't know how massacrados. long it took Depois for the disso, ele eyes to ficou rot and then cego. a bit heal E later. não sei o quanto Rather the sockets. demorou, os olhos The pain also. apodreceram, depois And foi was a bit curado, young. a dor, tudo. So maybe still Ele had era like 30 or so jovem. years to live. Talvez ele devia ter ainda uns Taken 30 to anos Babylon. a mais para viver. And Foi jailed levado a there. Babilônia So you can e imagine. acorrentado lá. Então When você they were pode in Babylon, they are imaginar, looking at quando the eles lineage estavam of na David. Babilônia, eles olharam para a linhagem de Davi. He's been reduced to some, whether he was cleaning around Ele outside foi or washing the toilets reduzido. there, whatever he was doing. Eu não sei you o can que ele estava imagine what fazendo was lá, ringing in their lavando o hearts chão, and lavando minds. banheiros lá. That Você what imagina o happened que with the estava promise of God? passando na mente deles? O que aconteceu com as promessas de You Deus? promised that whosoever O touches Senhor us, prometeu you'd que todo smash. aquele que nos tocasse, o Senhor iria esmagar.